Antes da volta do Senhor Jesus, haverá muitos falsos profetas. O que é falsos profetas? São pessoas que falam coisa que não existe na Bíblia. São profecias que não se encontram na Bíblia, doutrinas que não estão na Bíblia. Essas pessoas que anunciam essas coisas, eles são falsos profetas, estão pregando uma coisa mentirosa. Lá em Mateus 24:11 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. As pessoas, a tendência natural de uma pessoa é aceitar o que não está na Bíblia. Para uma pessoa aceitar aquilo que está na Bíblia, ela tem que ter o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que aquilo que a gente está ouvindo é verdade. Mas as pessoas gostam muito de ouvir falsos profetas. Quem já estudou o Velho Testamento e vê aquelas histórias, mostra muito lá, as pessoas acreditavam facilmente nos falsos profetas. Mas quando o profeta verdadeiro vinha trazer uma mensagem, todo mundo rejeitava. E era necessário até que aqueles profetas fugissem para não ser morto pela população. Se for um falso profeta, são aqueles que anunciam profecias falsas, que não existem na Bíblia. Quando o Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos quem ele era, Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está lá em Mateus capítulo 16, verso 16. Pedro respondeu: Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O Senhor Jesus se alegrou muito com a resposta de Pedro, porque Pedro foi inspirado ali, aquilo ali foi uma profecia, foi uma inspiração divina, que o Senhor Jesus disse: bem-aventurado é tu, Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito do Pai, do meu Pai que está nos céus. Então, Pedro confirmou que o Senhor Jesus era o Filho do Deus vivo. E hoje, o que os falsos profetas estão ensinando aí? Que o Senhor Jesus não é filho legítimo, verdadeiro de Deus. Que ele é filho só quando ele veio aqui na terra que ele se tornou filho de Deus. Mas que lá no céu ele era Deus igual ao Pai. Que ele não teve princípio igual ao Pai. Que enquanto ele veio na terra, ele deixou de ser Deus e se fez homem. Depois que ele morreu na cruz do Calvário, ele deixou de ser homem e voltou a ser Deus novamente. Agora vem a pergunta: aonde esses falsos profetas achou isso para falar? Aonde? Qual o versículo da Bíblia? Qual o capítulo da Bíblia? Qual o livro da Bíblia que fala isto? Isso é falsos profetas que ensinam essa heresia, porque não encontra nada disso na Bíblia. O Senhor Jesus, ele veio, ele nasceu realmente de uma mulher, ele se fez homem e habitou entre nós. Mas ele continuou sendo filho de Deus. Ele era o filho de Deus, em alguns evangelhos chama ele de filho de Deus, outros evangelhos chamam ele de filho do homem, porque tanto ele é filho de Deus, como também é filho do homem. E hoje os falsos profetas estão aí ensinando que o Senhor Jesus é um segundo Deus. Ele é Deus também, não teve princípio como Pai, ele é Deus. Isso é uma mentira, uma falácia terrível. Esses falsos profetas que estão negando a verdade da Bíblia, de que o Senhor Jesus não é Deus, mas Filho de Deus, eles estão negando aí essa verdade, ensinando isso para o povo. É isso que o Senhor Deus advertiu, que nos últimos tempos surgiria falsos profetas,
que ia enganar a muitos. Muitos que gostam de ser enganados. Porque a pessoa, quando ela é verdadeira, ela é honesta, ela é fiel, ela não se deixa enganar. Ela examina as escrituras, comparando mandamento com mandamento, regra com regra, um pouco aqui, um pouco ali. Quem disser que o Senhor Jesus é Deus, automaticamente estão negando ele como filho de Deus. Porque todo mundo sabe que não pode ser filho de Deus e ser Deus ao mesmo tempo.